Olá, ouvintes da TV Cinec, meus cumprimentos a todos vocês. Eu sou Sandra Marque, sou de Lages, Santa Catarina, e vim aqui hoje para contar a minha história para vocês, como começou o desenvolvimento de uma linguagem tátil para que pessoas com deficiência visual pudessem identificar a cor de todos os objetos. Pois bem, como eu já falei, eu venho de Santa Catarina e sou formada pela UDESC em artes visuais, artes plásticas, licenciatura. E durante muitos anos eu trabalhei como professora de pintura em tela, como artista. E depois de alguns anos eu vim morar em Curitiba. Em Curitiba, sendo sempre como professora, eu senti a necessidade de estudar mais, então eu fui fazer mestrado. E fui aceita, como na minha época não tinha aqui em Curitiba ainda, aqui no Paraná, em 2004, 2005, não tinha pós-graduação em artes aqui ainda, nem em design, agora tem, mas até então não tinha. Eu fui convidada para estudar sobre cores, mas dentro do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Paraná. Foi um grande desafio para mim, mas eu fui. Eu aceitei e comecei a estudar a cor. Mas no meu mestrado eu estudei a cor, a influência da cor nos ambientes. Então, quando uma pessoa está sob influência dentro de um ambiente de determinada cor, o que acontece com ela? É só psicologicamente que afeta? Não, é fisiologicamente. Ela pode ter mudança física mesmo, desde batimentos cardíacos, uma cor pode acalmar ou pode agitar a pessoa. Então foi este meu estudo no mestrado na engenharia. Quando eu acabei o mestrado, passou um tempo, mas eu voltei para fazer doutorado. Novamente, voltei para a engenharia mecânica. Logo que eu entrei em 2015, estava iniciando um projeto grande de desenvolvimento de tecnologia assistiva entre 5 universidades do sul do Brasil. 2 aqui de Curitiba, a UFPR e a UTFPR, 2 de Santa Catarina, a UDESC e a UFSC, e ainda uma, a Unesp, em Bauru, São Paulo. E eu fui designada para continuar trabalhando com cor, que eu adoro cor. Só que na tecnologia assistiva é a tecnologia desenvolvida para pessoas que têm alguma deficiência, e eu fiquei com a deficiência visual. Então, o meu grande desafio, cor para deficientes visuais. Mas como seria isso? E aí comecei todo o meu estudo, todo o desenvolvimento. Foi quando eu fui para Florianópolis num congresso e conheci o professor Milton Cinelli, de Florianópolis. E ele me contou, como professor de física da UDESC, lá da Universidade Estadual, ele me contou a dificuldade que ele tinha de ensinar cor para alunos com deficiência visual. E também me contou que a esposa dele trabalhava no Instituto de Crianças Cegas lá em Santa Catarina, lá em Florianópolis, e que tinha muita dificuldade para fazer crianças que nascem cegas entender o que era cor, para ensinar cor para as crianças na escola. E ele me falou assim que se tivesse uma forma que fosse fácil de aprender, fácil de memorizar e que fosse em alto relevo, eles conseguiriam trabalhar a cor para pessoas com deficiência visual, sim. Foi quando eu voltei de Florianópolis, vim para Curitiba, que eu comecei realmente a fundo na pesquisa, ir a fundo na pesquisa. Fiz um mergulho na bibliografia já existente e descobri que já existiam, sim, algumas formas, alguns pesquisadores pelo mundo já tentaram desenvolver meios de proporcionar cor para deficientes visuais. Só que daí eu vi que nenhuma delas tinham pego. Pesquisadores em Portugal, pesquisador nos Estados Unidos, na Ilhas Maurícios, no Japão, e nenhum deles tinham realmente sido efetivados
pelo público com deficiência visual. E aí eu comecei uma parte bem complicada, que era, além de todo o estudo bibliográfico, de toda a pesquisa bibliográfica, eu comecei a pensar como trazer a cor, que é própria da percepção visual, para a percepção tátil. E comecei a pensar e a desenvolver protótipos pequenos, grandes. Comecei a trabalhar com materiais simples, porque eu tinha que pensar como que eu poderia transformar a cor em 3D, a cor tátil. Porque é pelo tato que uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa cega, por exemplo, ela consegue sentir o mundo. Então, começou a minha pesquisa. Pois então, depois de fazer vários protótipos, aí eu acabei voltando para a teoria das cores, para o triângulo cromático, que é a base da teoria das cores. Vamos ver se vocês lembram. Quais são as cores primárias que formam um triângulo? Vermelho, amarelo e azul. E quando a gente mistura essas cores, por exemplo, quando a gente mistura vermelho com amarelo, a gente tem todos os tons de laranja. Quando a gente mistura o amarelo com o azul, nós temos o verde. Quando mistura azul com vermelho, nós temos os violetas. Então, nós temos mais 3 tonalidades de cores. Além dessas 3, mais 3, que forma também um triângulo, juntando, eu fiz o material pedagógico. Quando eu comecei a pensar dessa forma, eu consegui realmente idealizar como seria essa linguagem. Eu parti para o Braille, peguei um ponto do Braille e dos outros 2 pontos eu criei uma linha entre um e outro, tudo isso em alto relevo. Imaginando aqui, ó, um ponto central e uma linha indicando para cima o vermelho. Daí, aonde fica posicionado o laranja? Um ponto e uma linha indicando para a posição do laranja, a cor laranja. O ponto e uma linha indicando a posição do amarelo, o amarelo. Ponto e uma linha indicando o verde, cor verde. E assim, através dessas indicações. Mas tinha mais um detalhe. Conforme a pessoa cega, ela não está enxergando a cor. Conforme ela virasse, para ela não ia fazer diferença, já ia indicar tudo errado. Então eu pensei, tem que ter alguma coisa, algum símbolo que represente a posição certa. Claro que eu fiz várias tentativas. Pensei, mais um ponto embaixo, acima do código, do lado, ou quem sabe uma linha, de que forma que eu vou representar a posição espacial. Imaginei uma linha abaixo. E o branco e o preto? O branco e o preto não são cores do círculo cromático, elas são cores neutras, elas ficam à parte. Mas elas têm que fazer parte desse material. Então, porque também são cores importantes. Aí, eu fiz de uma forma que o branco e o preto é adaptado desta forma. O desenho foi feito no SolidWorks, no computador, e depois passado isso para a impressora 3D. Em 3D, eu usei vários materiais, experimentei em ABS, experimentei em PLA, experimentei em resina e também em papel. E fui para as pessoas, e fui para o usuário. Para o usuário experimentar, para ver se realmente aquilo que eu tinha imaginado funcionaria. Porque pense, a gente pode criar muitas coisas e as pessoas criam, mas aquilo funciona de verdade? Aquilo vai realmente fazer diferença para o usuário vai se adaptar? Então eu tinha muitas dúvidas, como qualquer desenvolvedor, qualquer pesquisador. Então quando eu fui para 3 usuários, 3 pessoas com deficiência visual da própria Universidade Federal do Paraná, experimentar. Então, logo de cara, eu já tive a maior surpresa, porque todos eles conseguiram entender, conseguiram identificar a cor através do tato. Aí eu vibrei na hora, porque foi uma coisa assim muito bacana, né? Daí ali também, junto com o usuário, eu tive algumas ideias de fazer algum melhoramento e voltei para o laboratório.
e desenvolvi melhor. Com esse experimento, quando eu fui para o usuário, claro que algumas questões deles mesmos surgiram. E uma das coisas eles perguntaram, por que que o branco está do lado direito e o preto do lado esquerdo? E aí, então, eu lembrei que do lado direito estão todas as cores claras, do lado esquerdo as cores mais escuras. Então, isso também faria uma lógica, branco para o lado direito, preto para o lado esquerdo. Bem, foi uma surpresa para mim que eles aprenderam tão rápido, porque nas pesquisas que eu fiz, nas pesquisas bibliográficas, quando eu descobri que outros códigos tinham sido criados, que eu já falei em Portugal, nas Ilhas Maurícios, nos Estados Unidos e no Japão, a pesquisa deles, os artigos que eu encontrei, contava que as pessoas aprendiam esses códigos, demoravam 3 dias para memorizar, então eles ensinavam, daí depois eles faziam um teste, se a pessoa não tivesse memorizado, eles voltavam a ensinar tudo de novo para a pessoa memorizar, para poder prosseguir nos testes. E eu achava também que isso ia acontecer com o meu trabalho, que as pessoas iam levar alguns dias, que eu ia ter que levar alguns dias ensinando a linguagem, os códigos, e depois a gente faria os testes. Mas para minha surpresa não precisou de nada disso. É tão lógico que em apenas 20 minutos em média as pessoas aprendem e memorizam e já podem passar para o experimento exato, né? Perceber a cor pelo tato. Então isso foi um outro fator de grande alegria no meu trabalho. Pois bem, depois de fazer as alterações, aí eu fui programar a pesquisa em si, o experimento em si. E eu peguei várias pessoas, então eu chamei vários voluntários, dentre eles pessoas cegas adquiridas, cegos congênitos, pessoas de baixa visão, pessoas de visão normal. Dentre essas pessoas, tanto as pessoas cegas quanto as pessoas de visão normal, alguns conheciam o Braille e outras não. E eu queria saber se a pessoa conhecendo o Braille já tivesse uma percepção tátil mais apurada, se facilitaria, se seria mais rápido ou não, se a pessoa que nunca viu o Braille, nunca leu o Braille, seria mais difícil. E para minha surpresa, não teve diferença. Todos aprenderam e memorizaram em 20 minutos, em média. As pessoas de baixa visão usaram vendas nos olhos e também as pessoas de visão normal com venda nos olhos. E aí partimos para a experimentação em si e foi um sucesso, porque deu certo mais até do que a gente imaginou. A pesquisa foi um sucesso. Bem, dentre esses materiais, a pesquisa mostrou que eles gostaram mais da resina, mas que era possível também aplicação em papel, muito bem. Então o papel a gente usa, tem um material que a gente fala que é a fusora. É um papel que ele tem sensibilidade, ele é microcapsulado e quando ele entra em contato com algo que esquenta ele, que é a fusora, ele expande. Então com isso a gente viu que a gente pode aplicar em embalagens, em caixas, em papel, simples papéis, em qualquer material plástico, vidro, resinas, madeira, tudo que tem, todo material que pode criar relevo, metal, qualquer material que crie relevo pode ser aplicado a C-Color. Pensando em aplicar a C-Color em produtos, durante ainda a universidade desenvolvemos etiquetas colantes para que pudessem estar em qualquer objeto pessoal, seja que a pessoa deseje colorir ou saber que tem determinada cor. Então aqui são etiquetas que aplicadas nos produtos, no caso aqui eu tenho esmaltes aplicados nos produtos, ajuda a pessoa ou faz com que a pessoa saiba da cor dos produtos. Também em tintas, em todo material que tem cor, tudo que tem cor pode estar essas etiquetas autocolantes.
Desenvolvemos também moldes vazados para possibilitar a pessoa aplicar através de tinta, essas tintas que criam relevo, como essa aqui. Tem aquela 3D, tem a puff que cria relevo. A gente coloca a tinta no objeto ou no tecido que deseja e isso cria relevo. Muito fácil também de aplicar. Quando eu vi que tinha sido um tremendo sucesso a linguagem tátil, e junto, porque quando eu desenvolvi esse material, baseado na teoria das cores, que são os triângulos cromáticos, eu desenvolvi pensando em ensinar C-Color para as pessoas. Aí eu pude observar que ajudava, já no experimento, as pessoas que nunca viram cor a entender a formação das cores. Então, uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa cega, ela sente, aqui está o vermelho, mas se eu escorregar a mão, lá na ponta eu tenho outra cor. E entre elas eu tenho uma terceira cor, que é a formação por meio da mistura das outras duas cores. Então, nessa hora eu descobri que eu tinha desenvolvido um material não só para ensinar a linguagem tátil das cores, mas sim para ensinar cor para uma pessoa que nunca aprendeu sobre cores. Vocês podem perguntar, mas peraí, mas uma pessoa que nunca entendeu cores, ela vai entender? Ela nunca viu, ela vai entender cores? Não, uma pessoa que nunca viu cores, ela não vai de fato saber o que é cor. Mas tem meios conceituais, tem formas de ensinar para ela o que são cores. E esse material ajuda ela a entender a formação das cores, o que são cores primárias, o que são cores secundárias, o que são cores neutras. Então esse material passa a ter um material didático para ensinar cor. Além de que ensina essa linguagem tátil, essa inovação. Ao perceber que isso ajudaria muito a aprendizagem da cor, é sabido que muitas pessoas aprendem a cor na escola, já lá no jardim da infância, no ensino básico, todo mundo aprende cor. Mas vejam como é difícil que quando a gente pergunta quais são as cores primárias, as pessoas não lembram. Se perguntar das cores secundárias, como a gente forma tal cor, lembram menos ainda. E eu sabia que isso era uma dificuldade, porque meus alunos durante as aulas de pintura tinham essa dificuldade. Então, eu pensei, esse material é um material excelente para estar em todas as escolas, para ensinar cor para as pessoas de visão normal, nas escolas regulares. Então, hoje se fala tanto em inclusão social, esse seria o próprio material inclusivo. Por quê? Ensinando cor, havendo na escola uma pessoa, uma criança com baixa visão, daltônica ou cega, ela vai aprender junto as cores através desse material. E isso se chama inclusão. Não é um material exclusivo para deficiência visual, e sim inclusivo. Bem, a pesquisa continuou e a gente viu que tinha necessidade de desenvolver outros materiais para que as pessoas pegassem de forma cada vez mais fácil a linguagem tátil C-Color. Uma coisa interessante que eu só vim a entender depois nos experimentos é que o C-Color faz uma analogia muito óbvia com o relógio, com as horas. E também eu descobri que essa lógica é muito usada pelas pessoas com deficiência visual. Muitas vezes ele usa a lógica do relógio, por exemplo, uma mãe, como eu já vi, uma mãe ensinar para o filho cego a posição que ela coloca comida no prato através da lógica do relógio. Então, uma forma de ensinar C-Color também era pela lógica do relógio. Aqui, com esse material, a gente tem a representação gráfica da linguagem tátil C-Color. A linha de referência geográfica, espacial, o ponto central e mais uma linha que indica a cor. E através da lógica do relógio, a gente pode ensinar a C-Color. Então, 12 horas o vermelho, 2 horas o laranja, 3 horas o branco, 4 o amarelo, 6 o verde, 8 o azul, 9 o preto e 10 horas o violeta. Mas vocês podem me perguntar,
Mas e as outras cores? Nós temos uma infinidade de cores. Realmente, nós temos. Entre o amarelo e o vermelho, nós temos uma infinidade de tons de laranja. Entre o amarelo e o azul, temos também uma infinidade de verde, com a mistura dessas cores. E entre o vermelho e o azul, também temos uma infinidade de lilás. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Quando vocês vão vestir uma roupa, o que interessa para vocês? E eu fiz essa pergunta aos cegos. E o que importa a eles? É se eles estão com uma camisa azul, azul bem azulão, azul bem clarinho, ou azul forte, azul escuro. Então eu vi que, lógico, a indústria coloca nomes a uma infinidade de cores. Elas até são perceptíveis aos olhos, mas para o tato isso não tem tanta serventia. E para nós também, cá para nós, na nossa vida diária também não tem. A gente quer saber se a gente está com rosinha claro, ou rosinha bem escuro, ou rosa bem forte, um vermelho bem escuro, que a gente chama de bordô, ou um vermelho claro, ou um vermelhão, vermelho vivo. Então eu percebi que isso que era importante. E aí eu desenvolvi 94 cores, mais o transparente, isso dá 95 cores. Porque transparente não é cor, mas é mais um elemento da C-Color. Então, como funciona? É um ponto central fixo, uma linha fixa na base, uma linha definidora da cor, para as cores primárias, secundárias, o branco e o preto. E quando a cor for uma tonalidade clara, tem o ponto fixo central, mais um ponto do lado direito para as cores claras e mais um ainda para cores mais claras. Um ponto do lado esquerdo, do lado do ponto central para escuras e mais um ponto para mais escuras. E um semicírculo quando a cor for metálica. O que nós precisamos agora, nesse momento, é levar essa pesquisa, esse trabalho todo desenvolvido para os usuários, para a sociedade poder utilizar. Então, o ideal é que todo produto que tenha cor, tudo que vocês imaginem que tenha cor, tenha a linguagem tátil C-Color. Também, o governo precisa se sensibilizar e aproveitar esse material desenvolvido para ensinar cor nas escolas e, junto, ensinar a linguagem tátil. Dessa forma, a gente vai realmente proporcionar inclusão nas escolas, inclusão entre as pessoas, empatia entre os colegas, entre os alunos, porque é uma forma de um se colocar no lugar do outro, sentir o que aquele que não tem a visão perfeita sente. E também desenvolver a percepção tátil. Então é um material pedagógico importantíssimo, visando ensinar a cor, visando a inclusão social, visando a empatia entre as pessoas, entre os coleguinhas, entre os alunos em sala de aula. Nós precisamos do apoio do Ministério da Educação para implantar esse método em toda a rede pública de ensino, para que todas as pessoas possam aproveitar dessa pesquisa que foi feita numa universidade federal, a Universidade Federal do Paraná, e que possa ter utilidade para toda a sociedade. Logo, nós precisamos que as indústrias abracem, para que todos possam fazer uso desse material, dessa tecnologia, facilitando a vida de uma multidão de pessoas com deficiência. Eu não sei se vocês sabem, mas a deficiência visual é a maior deficiência dentre todas as deficiências do mundo, é a deficiência visual. São, no mundo hoje, mais de 285 milhões de pessoas com deficiência visual. Outra curiosidade, a cada 10 homens, um é daltônico. É uma população muito grande, que a gente não está sabendo, mas que existe. E essa população precisa de alguém, de uma ajuda de outra pessoa sempre que for escolher cor. Então você pode me perguntar, afinal, qual é o objetivo da linguagem tátil C-Color? O objetivo principal é trazer independência, autonomia e com isso também autoestima e qualidade de vida para esse número enorme de pessoas em todo o mundo. Pesquisas recentes trazem um dado muito importante, que daqui a 30 anos há uma estimativa de aumento de 300% desta população de pessoas com deficiência visual.
Então é algo muito sério, é algo que a gente tem que pensar. A gente não sabe se todos nós teremos visão sempre perfeita. Geralmente, as pessoas perdem a visão após os 50 anos e nessa idade, o braille se torna ainda mais difícil. Desta forma, algo fácil ajudará muito essas pessoas a poderem sozinhas fazer suas escolhas e ainda continuar independentes de outras pessoas. A C-Color já me trouxe muitas alegrias. Uma delas foi, final de 2018, antes mesmo de eu ter defendido a minha tese, eu defendi em fevereiro de 2019, bem no comecinho, mas antes de terminar o ano de 2018, eu recebi o prêmio Viva a Inclusão da Prefeitura de Curitiba. Prêmio Destaque, recebi o prêmio da mão do prefeito Rafael Greca, de Curitiba. Na metade de 2019, eu recebi o prêmio Empreendedora Curitibana, primeiro lugar em ideia. E ainda em 2019, no final de 2019, eu recebi o prêmio Curta Ciência da Universidade Federal do Paraná, como uma das teses destaque da Universidade Federal, nestes 107 anos de aniversário que ela completou. Desta forma, enquanto a indústria não abraçou essa ideia, nós desenvolvemos outras formas de já ser utilizada pelo usuário. Por exemplo, etiquetas termocolantes que a pessoa consegue aplicar em suas roupas. Aqui eu mostro uma etiqueta termocolante em relevo. E aqui a aplicação, por exemplo, numa máscara, nessas máscaras da pandemia. Elas são pequenininhas. Olha, próximo ao meu dedo dá para enxergar o tamanho da C-Color. Pequenininho, discreto e fácil de perceber pelo tato. Me despeço, agradeço ao Verde, agradeço à TV Cinec e a todos os ouvintes. Me coloco à disposição, qualquer dúvida sobre o método, sobre a C-Color, sobre a pesquisa. Se alguém também tiver interesse em adquirir nossos materiais, é só entrar em contato. Temos o nosso site, ccolor.com.br. Nas mídias sociais, vocês também podem nos achar como C-Color, a linguagem tátil das cores. Até mais, um grande abraço a todos.